여러분 안녕하십니까? Olá, pessoal. 통역이 바뀌었으면 오늘 Hoje nós trocamos o intérprete. 우리 사무엘 전사 좀 몸이 좀 불편합니다. O evangelista Samuel, não está muito bem. 성경 말씀 읽겠습니다. Vamos abrir nossas Bíblias. 사무엘상 26장입니다. 1 Samuel, capítulo 26. 26장 1절부터 읽겠습니다. Capítulo 26, a partir do versículo 1. 사무엘상 26장 1절부터 12절 사이 말씀 읽겠습니다. Vamos ler 1 Samuel, capítulo 26, dos versículos 1 ao versículo 12. 찾으셨으면 제가 읽겠습니다. Se todos acharam, eu vou ler. 10사람이 기브아에서 와서 사울의 길을 가로되 다윗이 광야 앞 하길라 산에 숨지 아니하였나이까. Vieram os ifeus a Saul, a Gibeá, e disseram: Não se acha Davi escondido no outreiro de Aquilá, defronte de Gesimon? 일어나 10황무지에서 다윗을 찾으려고 이스라엘에게 택한 사람 3천과 함께 10황무지로 내려가서 Então Saul se levantou e desceu ao deserto de Zif com ele 3.000 homens escolhidos de Israel a buscar Davi. 광야 앞 하길라 산 길가에 진친이라. 다윗이 황무지에 있더니 사울이 자기를 따라 황무지로 들어옴을 깨닫고 Acampou-se Saul no outeiro de Aquila, defronte de Gesimon, junto ao caminho. Porém Davi ficou no deserto e sabendo que Saul vinha para ali 이에 à sua 전정을 procura, 보내어 사울이 과연 이런 줄 알고 enviou espias e soube que Saul tinha vindo. 이나 사울이 진친 곳에 이르러 사울과 넬의 아들 군대 장관 아브넬이 요하는 것을 본적 사울이 진가에 넣고 백성 그들 둘러 진쳤더라. Davi se levantou e veio ao lugar onde Saul acampara, e viu o lugar onde se deitaram Saul e Abner, filho de Ner, comandante do seu exército. Saul estava deitado no acampamento e o povo ao redor dele. 이에 다윗이 햇사람 아히멜렉과 소르의 아들 요압의 아우 아비새에게 물어 가로되 누가 나로 더불어 진에 내려가 사울에게 이르겠느냐. 아비새가 가로되 내가 함께 가겠나이다. Disse Davi a Aimeleque, o Eteu, e a Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe: Quem descerá comigo a Saul ao arraial? Respondeu Abisai: Eu descerei contigo. 다윗과 아비새가 밤에 그 백성에 나아가 본적 사울이 진 가운데 누워 자고 창은 머리 곁 땅에 꽂혔고 아브넬과 그 백성들은 그를 둘러 누웠는지라. Vieram, pois, Davi e Abisai e de noite ao povo, e eis que Saul estava deitado, dormindo no acampamento, e a sua lança fincada na terra à sua cabeceira. Abner e o povo estavam deitados ao redor dele. 하나님이 오늘날 당신의 원수를 당신의 손에 붙이셨나이다. 그러므로 청하오니 나로 창으로 그를 찌 단번에 땅에 꽂게 하소서. 내가 그를 두 번 찌를 것이 없으리이다. Então disse Abisai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos o teu inimigo. Deixa-me, pois, agora encravá-lo com a lança ao chão. De um só golpe não será preciso segundo. 다윗이 아비새에게 이르되 죽이지 말라. 누구든지 손을 들어 여호와의 기름 부음을 받은 자를 치면 죄가 없겠느냐. Davi, porém, respondeu a Abisai: Não o mates, pois quem haverá de que estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente? 사시거니와 여호와께 허를 치시리니 혹 죽을 날이 이르거나 혹 전쟁에 들어가서 망하리라. Acrescentou Davi: Tão certo como viu o Senhor, este o ferirá, ou o seu dia chegará em que morra, ou em que, descendo à batalha, seja morto. 손을 들어 여호와의 기름 부음을 받은 자를 치는 것이 여호와께서 검하시나니 너는 그의 머리 곁에 있는 창과 물병만 가지고 가자 하고. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o seu ungido. Agora, porém, toma a lança que está à sua cabeceira e a bilha da água, e vamo-nos. 다윗이 사울의 머리 곁에서 창과 물병을 가지고 떠나가되 깨든지 이를 보든지 알든지 하는 사람이 없었으니 이는 여호와께 그들을 깊이 잠들게 하셨으므로 그들이 다 잠이었더라. Tomou, pois, Davi a lança e a bilha da água da cabeceira de Saul e foram-se. Ninguém o viu, nem o soube, nem se despertou, pois todos dormiam, porquanto da parte do Senhor lhes haviam caído profundo sono. Até aqui nós lemos. 우리 눈에 보이질 않습니다. Pessoal, Deus não é visível aos nossos olhos. 우리 눈에는 사람들이 보이고 나를 해하는 사람이 보이고 나를 반대하는 사람이 보이고 나를 돕는 사람이 보이지 하나님이 보이지 않습니다.
Os nossos olhos enxergam as pessoas contra nós, as pessoas que nos atrapalham, as pessoas que nos criticam, as pessoas que nos ajudam. 믿음을 가진 사람들은 눈에 보이지 않는 그 하나님의 존재를 믿는 보통 믿음을 가진 사람은 아니지요. Mas aquelas pessoas que têm fé em Deus, eles conseguem crer em algo que não é visível, né? Então não é uma fé comum, é algo muito grandioso. 성경을 읽으면 성경 우리에게 뭘 가르치느냐 하면은 Quando nós lemos a Bíblia, pessoal, o que a Bíblia nos ensina? 한 방법으로 한 일들 전부 다 실패로 끝나고 Que tudo feito pelo método humano termina em fracasso. 되어지는 것들은 너무 은혜롭게 끝나는 거예요. E aquilo que vem pela graça de Deus termina de uma forma muito graciosa. 인간들은 이번 때 이렇게 해야 될 것 같고 이렇게 하면 될 것 같고 그 생각 속에 빠져서 하나님 생각 먼 거리에 살고 있는 사람들이 많습니다. A maioria das pessoas vivem imaginando, poxa, se fizer assim vai dar certo, se fizer desse jeito vai dar certo. Muito distante, né, do coração de Deus. Se pudessem saber exatamente, 아무도 없을 것입니다. realmente não há nenhum ser humano que seja confiável. 하나님 믿지 않을 사람도 아무도 없을 것입니다. Não há ninguém que, se realmente se conhecer, não passe a acreditar em Deus. 인간들은 내일을 모르고 자기가 다칠 일을 모르기 때문에 그 당시에 사탄이 주는 생각을 따라서 인간의 방법은 지혜롭다고 생각하고 거의 대부분 거기에 빠져버리는 것입니다. A maioria das pessoas vivem presas no seu próprio pensamento que foi dado por Satanás, acreditando que estão certo, porque não sabem o que vai acontecer amanhã. Só que se Deus for por nós, 알게 되면 se nós descobrirmos que Deus trabalha dentro de nós, 인간이 하는 것과 하는 그 차이가 굉장히 놀라운 걸 알 수가 있는 것입니다. vamos poder sentir a grande diferença de nós fazermos as coisas pelos métodos humanos e fazer as coisas por Deus. 심장이 좀 약했습니다. Eu, desde a minha infância, tive problemas cardíacos. 그래서 제가 이제 군대에서 유교 훈련을 받았는데요. Uma vez, quando eu estava no exército fazendo treinamento físico, 굉장히 고대요. é muito forte o treinamento. 몸을 뛰는 진을 다 뽑아버려요. Eles tiram, sabe, toda a força que você tem no seu corpo por meio do treinamento. Eu suava muito. 몸에 있는 소음기가 다 빠져나가요. Então todo o sódio do corpo vai embora. 식사 마치고 이제 훈련받으러 들어갈 때 Então quando nós terminávamos o café da manhã e íamos ali para o treinamento, 몇 가마니 그다 부어놔요. eles deixavam baldes com sal. 그 소금 한 주먹 먹고 Então nós comíamos primeiro um punhado de sal 내가 물을 넣어 가지고 가요. e misturávamos sal com água na nossa garrafa, né, de água. 유교 훈련 저 올빼미 체조라는 게 있는데 E existe uma atividade, né, que é tipo um agachamento. 그 유교 훈련 절대로 민간인 보는데 안 한다 그러더라고요. E disseram que eles nunca aplicam esses exercícios físicos perante pessoas normais ali da sociedade, porque se alguém ver, ninguém vai querer enviar seu filho para o exército. 높이 뛰기. Ah, tipo, o número 1, 이제 20가지가 있는데 pular alto. Então existem tipo 20 tipos. 여러분 천회 개 천일회. Ah, tipo, 교관 한 번, o comandante uma vez 다음에 여러분 일회. e vocês a primeira vez. 여러분 천회 개 천일회. Então vocês fazem 1000 e eu 1. 근데 이제 제가 그 뛰기 시작하면은 하나 둘 하나 하고 뛰는데 Então quando começávamos, né, a gente fazia 1. 마지막에 구호는 붙이면 안 돼요. Só que na última, na milésima repetição, você não pode falar. 99. Então quando falam 999, 하지 마, 하지 마, 하지 마. aí todo mundo fala, cala a boca, não pode falar. 천간 사람 나와. Mas sempre vai ter um que vai falar 1000. 그러면 또 처음부터 시작해. Aí começa do início de novo. Ah, eu sabia. Aí fica bravo com aquela pessoa, né? Aí chega de novo, 999. Ó, fiquem quietos. 또 얼마나 천해요. Aí chega um outro e vai falar 1000. 하여튼 뭐 하든 안 하든 천하든 안 하든 간에 진을 다 빼요. Mas chegando a 1000 ou não, tipo, exausta demais o seu 예, corpo. 물을 마시는데 Nós temos uma garrafinha de 1 litro, né, com 땀을 너무 água. 많이 흘리기 때문에 E já que nós suávamos muito, 물 먹고 싶고 마시면 막 나중에 도랑물 먹고 싶고 막 그래. bebíamos e novamente estava com sede. Bebíamos e estava com sede. 그거는 훈련 처음 받아봤어. Foi a primeira vez que eu havia passado por um treinamento tão duro. 끝나고 난 뒤에 이제 높은 산에서 도로에 타고 강에 떨어지는 거 하고. Aí depois dessa atividade, né, eles levavam a gente para uma montanha muito alta para a gente fazer meio que um rapel. 산사이에 줄을 타고 이제 건너가는 걸 하는데. E também tinha uma atividade de meio que passar, né, de uma montanha a outra por meio de uma corda. 한 8초가 그래 떨어져요. Naquela altura, eles te lançam, né, pendurado a corda e vocês acabam 쳐다봐야 돼요. meio que passando por 500 metros em poucos 내가 segundos. 기억은 못해요.
E já que está muito rápido, a pessoa que está ali pendurada não consegue calcular quando soltar, né? Então tem que ficar de olho na pessoa que está do outro lado. Quando ele levanta uma bandeirinha, aí a pessoa pode pular. E quando ele desce a bandeirinha, tem que soltar. Já que é algo muito rápido, numa distância muito grande, se a pessoa solta com antecedência, ela acaba caindo de uma altura muito alta, né? Então acaba se machucando. E se você demorar, você pode se colidir com a montanha e pode até morrer. Então não se pode pensar em nada. Tem que ficar atento ali no sinal da pessoa. Um dia estávamos lá no treinamento e eu estava correndo do nada, o meu corpo paralisou e eu desmaiei. E pela primeira vez eu descobri que realmente eu tinha problemas cardíacos. Eu tinha 22 anos naquela época. É por isso, depois de 2, 3 dias de descanso, meu corpo se recuperou muito bem. Só que passando ali os meus 50 anos... Você falou 30, é 50, filho. Passando ali os 50 anos, começou a manifestar realmente sintomas, né, de problemas cardíacos. Em 1999, eu estava sofrendo muito devido a esses problemas. Estávamos em Daejeon. Estavam construindo, né, o centro ali da missão em Daejeon. Eu sentado, eu não conseguia olhar para a pessoa que estava trabalhando no 8º andar. Eu ficava muito inseguro, muito apreensivo, eu fechava os meus olhos. Estava sofrendo muito naquela época. Quando eu pegava um estetoscópio, né, e eu escutava o meu batimento, fazia tá, tá, aí parava. Aí eu ficava com uma sensação muito estranha. Eu acho que por quase 10 segundos meu coração não batia. E eu ficava pensando, poxa, e agora? Porque se parar de vez, eu morro. Aí depois de uns 10 segundos, volta a bater de novo. Meu coração, né, físico, realmente tinha um grande problema. Eu passei uma semana fazendo exames, né, na universidade, no hospital universitário de Hanyang. Fiz todos os exames, todas as atividades para me avaliarem, mas eles não conseguiram achar o problema. Eu me encontrei com um médico em Nova York. Era um senhor de mais ou menos 80 anos. Era uma pessoa que já havia se aposentado ali, né, da sua profissão. Ele ia lá só por hobby, né? Ele era cardiologista, assim, um expert. E de vez em quando ele aceitava um cliente para ele avaliar. Eu me encontrei com ele. E ele brincou comigo, né, o dia inteiro. Ele me colocava ali na esteira, falava, ó, corra, corra, e ele ficava aumentando a velocidade. Ele fez uns raios-x, né? Passei fazendo muitos exames. Só que naquele dia, pela noite, ele disse, me perdoe, mas não há nada que eu possa fazer pelo Senhor. Foi assim. Depois da conferência em Nova York, eu deveria ir para o Peru. Só que eu não estava me sentindo bem, meu corpo estava muito mal. Eu conversei com minha esposa. Querida, nós devemos voltar para a Coreia ou devemos continuar indo para o Peru? E ela falou assim, por mais que a gente morra, vamos para o Peru. Fomos ao Peru. Tem algo que eu não consigo esquecer. É que nós fizemos, né, o nosso seminário bíblico num ginásio esportivo. E eu estava sentado na parte de trás, o pastor Yeon-jae estava fazendo a apresentação, né, do culto, e eu não estava me sentindo bem, eu estava muito mal. Por isso eu desci ali, fui para o andar de baixo, fiquei deitado para depois eu voltar. Eu fui pregar, mas assim, por um fio eu consegui terminar. Aí depois da pregação, né, o pastor Yeon-jae ele falou assim, olha pessoal, dentre vocês, se alguém tem algum problema de saúde, queira receber uma oração, vocês podem vir aqui. E eu pensava por dentro, esse pastor quer me matar. Então vieram 200 pessoas querendo receber oração. Eu nem sei como orei por eles. Eu sempre que terminava, eu deitava e me levantava só na hora de pregar. Foi por um fio, mas eu consegui terminar a conferência.
돌아왔는데 Aí nós tomamos o avião, voltamos para a Coreia. 공항에 나왔던 사람들이 전부 다 돌아가면 이야기했다 그러더라고요. Só que todas as pessoas que foram me cumprimentar no aeroporto falaram que, quando eu dei as costas, disseram: Olha, esse é o fim do Pastor Park. 그게 1999년이었어요. Isso foi em 1999. 하여튼 그때 1990 제일 심했어. E realmente foi a época mais crítica, né? 1999. 그건 제가 그때 이제 99년이니까 이제 그 IYF 시작되기 직전인데 Então, já que era 99, estávamos logo para começar, né, a IOIF. 제가 강릉에 갔었는데 E no começo do verão havia ido para Gangneung. 해수욕장에 아이들이 막 이제 장난을 쳐요. E as crianças estavam brincando ali na água, né, no lago. 나 선생들은 갖다 바다에 던지 버렸는데 Aí durante a brincadeira eles puxavam o professor e jogavam na água o professor. 박 목사님이다. E teve uma hora que eles gritaram: Olha, é o Pastor Park, é o Pastor Park. 쫙 따라왔어. Aí um monte de criança veio me pegar, 발들이 바다로. pegaram meus braços, minhas pernas e estavam me levando para a água. 나 그러면 죽어. 나 심장 안 좋아 죽어. 야 제발 그랬더니 E eu falando: Crianças, meu coração não tá bom, eu vou morrer. 애들보다 몰사에 던져놓고 가더라고. Aí as crianças me largaram ali e foram embora. E, meu Deus, foi perigoso. Então, 제 마음 안에 때때로 내 마음과 다른 예수님 마음이 나를 이끌 때 분명히 느껴져요. muitas vezes eu sinto quando o coração de Jesus, que é diferente do meu, está me conduzindo. 제가 일을 하면서 선교학교를 시작할 때도 그랬고 Perante qualquer trabalho, né? Quando eu comecei o seminário, por exemplo, ou quando eu comecei a enviar os missionários para o exterior também, quando fomos fazer o primeiro acampamento World Camp, né, da IOIF, 선교학교를 도와주는 거예요. Deus nos ajudou de uma forma muito incrível. 우리가 이제 그 IY 월드 캠프를 한국에 할 때 Quando nós fizemos a IOIF World Camp na Coreia, 많은 장관들을 초대, 청소부 장관. nós decidimos convidar, né, muitos ministros da juventude do mundo. 그때 캠프 할 때 제가 알기로 해외에는 다른 교회 목사님들이 827명이 왔고 Pelo que eu me lembro, né, de outros países haviam visto mais de 800 pastores de outros países. 50여 명이 왔고 Vieram 50 e poucos reitores de universidades 28명이 왔어요. e 28, né, ministros da educação 그분들이 de vários países. 한국에 왔는데 우리가 그 행사하기에 너무 이제 그 재정이 빡빡한 거예요. E eles haviam sido convidados por nós para participar do evento da Coreia, né? Só que a verba que nós tínhamos para o evento estava muito apertada. 그리고 민박을 시켰어요. Por isso, nós não pudemos alugar um quarto de hotel para os ministros e nós oferecemos a casa dos irmãos para eles. 호텔비 대면 민박을 하면 돈 안 들잖아요. Porque, pessoal, 34, imaginem, 34 hospedagens de hotel, você economiza um bom dinheiro, né? Se eles puderem dormir na casa dos irmãos. E os nossos irmãos são muito bondosos. 아무도 불평하는 장관들을 3박 4일 뭐 4박 5일 민박을 했는데 Nenhum dos irmãos reclamaram, né? Eles os acolheram durante 3, 4 dias. 이제 저 세계 만사 박옥선 세계 아주 유명한 그 뭐라 합니까? 그런 일 잘한다 그래요. Dizem que no mundo inteiro o Pastor Park ele é muito famoso, né, por esses eventos internacionais. 민박하면 다 변해가 가요. Então, e todas as pessoas, todos os ministros que vêm ao nosso país, participam do nosso evento, voltam transformados. 우리 저 시장 하나 있었는데 Teve um dia, né, 그 사람 진짜 굉장히 변해가 갔어요. que foi um prefeito, né, participou. Nossa, ele voltou muito transformado. Ele, sabe, me tratava com tanto respeito. 제가 그 나라 떠나올 때 Quando eu parti do país dele, 와서 안내줘 그랬어요. ele ia até a porta, né, até a porta do avião para me cumprimentar, para 우리가 땅 사놓으면 그때 저 뭡니까? 우리가 전부 다 지어야 하는데 se despedir. E se nós geralmente compramos um terreno em outro país, nós temos que fazer a construção, né, de tudo. 지어서 짓겠다고. Só que eles falaram: não, pastor, pode deixar que a prefeitura irá fazer o prédio, né? E estão agora em construção. 장관들이 마음을 다 열고 구원을 받아요. Então os ministros todos abrem seus corações e recebem a salvação. 근데 전 세계에 제가 나라의 장관들을 아이와 우리 사람을 다 앉혀 놓으니까 E colocando ministros da educação, da juventude no mundo inteiro, sabe, no nosso evento, 거의 대부분 다 해요. quando visitamos o país dessas pessoas, nossa, eles nos tratam muito bem, eles ficam muito felizes com a nossa presença. 대통령도 뭐 만나러 하나님이 자연히 만나게 해주시면서 E naturalmente, a gente nem pede, mas naturalmente eles nos fazem encontrar com o presidente daquele país. 뭘 느끼느냐 하면은 E fazendo esses trabalhos, uma coisa que eu 내 senti 지혜나 내 방법으로 하는 것하고 하나님을 하는 건
É que é muito diferente eu fazer com a minha sabedoria, com os meus métodos, e fazer pelos métodos de Deus. 이맘때 코로나 때문에 비대면 예배를 드리기 시작했는데 Ano passado, mais ou menos nessas épocas, né, devido ao início da pandemia, começamos aos cultos online. 우리가 지금 5월달 집회를 했는데 E no mês de maio do ano passado, nós fizemos a conferência. 믿어지지 않는 276개 방송국이 돈 없이 우리 방송을 11시간 다 중계를 해줘. E eu não pude acreditar, porque 276 emissoras do mundo começaram a transmitir nossas pregações, né? 11 pregações. 대부분의 나라가 우리 방송들 깜짝 놀랐어요. E a maioria, né, dos países que transmitiram essas pregações ficaram muito chocados. 26만 명의 목사님들이 우리와 같이 손잡고 일을 해요. Só no ano passado, 260 mil pastores, né, decidiram trabalhar conosco, estão como parceiros nossos. É muito gratificante. 외교를 배우고 가서 뭐 하려고 한 적이 하나도 없어요. Eu nunca aprendi sobre relações internacionais, nunca busquei fazer essas coisas. 뭐 감사. Mas já que Deus ele faz, né, é muito gratificante ver como as coisas acontecem. 처음에 작년 2월 달에 남미에 가서 이제 4개 나라에서 이제 집회를 했는데 No mês de fevereiro do ano passado, né, eu visitei 4 países na América do Sul 만났어요. e encontrei os 4 presidentes desses países. 다 결정이 났어요. E todos os países aceitaram fazer educação emocional. 교과서가 다 완성이 돼서 Agora nosso material está tudo pronto. E assim que terminar com a pandemia, nós iremos começar com isso. 세계에 우리 그 나라를 저희들이 이제 청소년들을 지도하게 된 거예요. E nós estaremos aqui conduzindo, né, jovens do mundo inteiro. 내가 무슨 방법으로 이게 가능하겠습니까? Pessoal, como seria possível para mim fazer todas essas coisas? 그 하나님을 의지하며 달려가는 일에 하나님이란 그 너무 신기한 거예요. Mas é muito incrível ver Deus trabalhando, Deus que está dentro do meu coração, como fazendo seus trabalhos. 일을 제가 하는 일. As pessoas não acreditam do que eu faço. 뭐 장관이 몇 명 오고 뭐 Ah, você fica falando que vieram tantos ministros, que presidentes receberam a salvação. As pessoas não acreditam nisso. 좀 믿기 시작하는 것 같아요. Eu acho que ultimamente as pessoas têm acreditado. 얼마 전에 우리가 기자회견을 했는데 Há um tempo atrás nós fizemos uma coletiva de imprensa e eu também não estava sabendo. 축하 메시지를 브라질 대통령 영부인이 해줬어요. Mas a primeira dama do Brasil enviou um vídeo de parabenização no nosso evento. 진짜 막 카메라를 막 찍는 Todos os repórteres ficaram muito surpresos com aquilo, ficaram sabe, tentando tirar foto. 방송국의 국장들이 저 축하를 해줘. Responsáveis de emissoras do mundo inteiro nos parabenizaram. 우리 부활절 집회도 굉장히 많은 세계적 거물급 목사들이 나와서 축하해주고 기도해주고 간증해줬어요. No nosso evento de Páscoa também pastores assim representativos dos seus países, eles nos parabenizaram, mandaram seus testemunhos. 방법으로 하는 것하고 Pessoal, eu fazia as coisas pelos meus métodos 비교가 안 되는 e Deus fazer são coisas que não se comparam. 생각을 해봐요. 지구에 제일 잘난 사람하고 Pensem, pessoal, a melhor pessoa do mundo, 하나님하고 둘이 하면 누가 이기겠어요? se comparado com Deus, quem vai vencer? 질문해야 할 필요가 없는 거예요. Nem é necessário fazer essa pergunta. 그럼 세계 제일 잘난 사람하고 Então, a melhor pessoa do mundo 하나님 의지하는 사람하고 contra aquela pessoa que depende de Deus. Quem vai vencer? 하나님 의지하는 사람. Aquela pessoa que depende de Deus, ela vence. 여러분 우리는 아무것도 몰라도 좋아요. Então não tem problema nós não sabermos de nada. 아는 게 없어도 좋아요. Não tem problema nós não termos conhecimento nenhum. 하나님을 의지하고 나갔을 때에 Tudo que fazemos dependendo de Deus, 내가 하는 수단, 방법, 노력 뭐 다 쓴 것하고 하는 비교가 안 되기 때문에 não se compara com eu fazer com o meu conhecimento, a minha sabedoria, os meus métodos. 정말 여러 방법을 내려놓고 성경을 펴서 하나님의 마음을 정확히 알고 Se vocês realmente deixarem seus corações, né, abrirem a Bíblia e conhecerem o coração de Deus, 마음을 같이 하는 사람하고는 비교가 안 돼요. não se compara aquela pessoa que sabe fazer bem as coisas e aquela pessoa que realmente depende de Deus. Eu não sou uma pessoa inteligente, eu não sou uma pessoa que saiba fazer algo bem, eu não sou bondoso, eu não sou uma pessoa honesta. 같이 지나면서 Mas, estando com Deus, 악을 가지고 하나님과 동행할 방법이 없는 거예요. não tem como eu andar com maldades também. 방법을 가지고 하나님 같이 갈 수 없는 거예요. Eu não posso seguir a Deus estando com meus métodos. 너무 신기한 것이 O incrível na Bíblia aqui, 성경이 뭐라고 말합니까? só o que a Bíblia diz? 여호와께서 가는 내 생각은 너희 생각과 다르며 Diz o Senhor, né, os meus pensamentos são diferentes dos seus pensamentos. 놔두고 Deixando as outras coisas de lado, pessoal, Deus ele disse, 내 생각은 너희 생각과 meus pensamentos são diferentes dos seus pensamentos. 네, 그렇습니다. É verdade. 박옥수 목사도 다르고 É diferente do pensamento do Oxo Park. 하나님도 하나님의 생각이 다 O ancião Han também tem um pensamento diferente do de Deus. 우린 다 하나님의 생각이 달라요. A irmã ali também. Todos nós temos um pensamento diferente do coração de Deus. Então, para nós podermos aceitar a Deus, 버리고 하나님의
말씀에 이끌림을 받다 보면 Temos que deixar os pensamentos estar dentro de nós, e se assim sermos guiados pela palavra de Deus, 들어가서 읽고 읽다 보면 그 말씀 속에 하나님의 마음이 보이고 quando entramos na palavra de Deus, lendo, começamos a enxergar o coração de Deus. 하나님의 말씀에 이끌림 받고 하나님의 마음과 같이 나가면 E não importa quem seja, se for guiado pelo coração de Deus, for conduzido por Ele, 일하는 것이 아니라 하나님이 일하는 게 돼요. a partir desse momento, os seus trabalhos não são feitos por vocês, né, mas sim por Deus. E se Deus começa a trabalhar por meio de vocês, pessoal, quem vai ser contra? 적이 많았어요. Pessoal, eu era uma pessoa que tinha mais inimigos do que qualquer outro ser. Tinham muitas pessoas que me chamavam de hereges. Só que o interessante é que, 나를 만나본 사람 하나도 없어요. dentre essas pessoas que me acusam de ser herege, nunca me encontraram. Essas pessoas que me acusam nunca esteve na minha frente. 다본 것처럼 이야기를. Eles falam, né, como se estivesse com todo o conhecimento, que eles soubessem de todas as coisas sobre mim. 저의 원래 들어서 기도회를 많이 했어요. Só, nesse ano, nós começamos a ter muitos momentos de oração. 한 게 아니었어요. Não é que eu planejei fazer isso, 시대에 기도가 필요하다고. mas sentimos que essa época precisa de oração. Então, todas as noites estamos fazendo oração. Quando nós não tínhamos um seminário, fazíamos a oração de modo online. Sabe o que as pessoas falam? Que a nossa igreja não ora. 많아요. Tem muitas pessoas que nos acusam assim ainda. 그거 보면 얼마든지 알 수 있는데. Pessoal, só de conhecer um pouco a pessoa sabe que isso é mentira. Não tem igrejas que oram dessa forma. 우리 1시간 반씩 모여서 기도회를 해요. Todas as noites nós, por 1h30, fazemos oração. Eu prego por uns 10 minutos, aí fazemos oração assim aleatoriamente. É muito bom. 근데 기도 안 한다고 그래요. Mas as pessoas falam que nós não oramos. 웃겨요, 웃겨도. É uma palhaçada, né, que aquelas pessoas falam. Porque o problema é que 우리는 하나님을 의지하고. nós dependemos de Deus e não o método humano. 제가 서울에 올라올 때 서울에 많은 목사님들이 박옥수모 서울에 못 올라오게 막는다고 그랬어요. Quando eu estava vindo para Seul, muitos pastores falaram que ia impedir a minha vinda para Seul. 근데 너무너무 감사한 것은 Só que uma coisa muito gratificante 고속버스 타고 딱 오면은 é que quando a gente vem com um 눈 안 감으면 ônibus, né, de estrada, 볼 수가 없어요. sabe, não tem como não olhar a nossa igreja. 고속도로가 강남교회를 보고 몇 킬로를 와요. Sabe, a igreja de Gangnam está bem a alguns quilômetros ali da estrada, né? Quando chega bem perto, ele vira, o ônibus vira. 안 보고 올 수가 없고 Então não tem como você entrar em Seul sem enxergar a nossa igreja. 목사가 있는 교회. E a igreja que o pastor Oxo Park está. 너희들이 막았나? 저는 그랬어요. A questão é, eles conseguiram impedir? Foi assim, pessoal. 서울 못 오게 한다고 그래서 Os pastores falaram que ia me impedir de vir aqui para Seul. 성령제 타고 오지. Aí eu falei, eu vou de carro, eu vou de trem-bala. Nunca puderam me evitar. A polícia uma vez disse 27명의 목사가 구체에 가서 얘기해서 이 강남교회 도로 막한다고. que 27 pastores ali da região haviam procurado a delegacia pedindo para a gente impedir a passagem que eu estava. 가서 망한 나라 하나도 없어요. 그 기쁨을 Pessoal, 승리하면서 나라가 다 부흥했어요. Até hoje, não existiu um país que fracassou depois que aceitou a missão Boa Notícia. Pelo contrário, foram melhores. 신앙이 좋아지고 Os jovens ficaram muito bons, as pessoas começaram a ter vida espiritual, tiveram felicidade. Só que o problema é, 만일에 여러분이 진리에서 하나님 편에 서면 só se vocês se colocarem do lado de Deus, do lado da verdade, 2장에 em Efésios capítulo 2, 선물과 죄로 죽은 너희를 살리셨도다. diz, ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e 그 pecados, 가운데 내가 이 세상 풍속을 쫓고 nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, 권세 잡은 자를 따랐으니 segundo o príncipe da potestade do ar, 지금 불순종의 아들들 가운데 역사하는 일. do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. 자, 3절 전에는 우리도 다 그 가운데서 우리 육체와 마음에 원하는 것을 하여 A Bíblia fala que todos nós, né, entre os quais também todos nós andávamos outrora, 진노의 자녀였다. segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade de carne 진노를 받을 e dos 사람들이었다. pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, ou seja, nós éramos pessoas que deveríamos receber a ira. 우리를 사는 그 큰 사랑을 인하여 Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨고 e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. 제가 정확하게 그때 나는 공주의 건설자면 사탄의 이끌림을 받았구나. Pela primeira vez eu percebi, quando eu recebi a salvação, eu estava sendo agarrado por Satanás, dominado por Satanás. 그때 그랬어요. Naquela época, naquele tempo, noutrora, 공주의 건설자
권세 잡으며 따랐으니 A Bíblia fala, entre os quais também todos nós, outrora, né, andávamos, 불순종의 아들들 가운데서 역사하는 segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. 예수님 안에 돌아 느끼는 게 뭐냐면 Uma coisa que eu senti depois que entrei em Jesus 예수님이 내 안에와 내 마음을 이끌 때 하고 é que, diferente de quando Jesus Cristo entra no meu coração e me conduz, 전혀 다른 힘. a força que me guiava antes era algo muito diferente do que está hoje no meu coração. 흘러갈수록 Quanto mais tempo se passa, 내 안에 있는 예수님이 성경적으로 나를 정확히 이끌고 계시고 pela Bíblia eu posso ver claramente que Jesus Cristo é quem está me guiando agora. 이끌었던 그는 악한 영 나를 파멸로 멸망으로 이끌었던 E aquele que me guiava antes era o espírito maligno que queria me levar para a destruição, para a morte. 아, 내가 내 생각을 따라가면 망하는구나. Uma vez eu percebi, se eu seguir meu pensamento, eu vou fracassar. 어떨 때 이게 내 생각이 잘 구분 안 갈 때도 있어요. Tem momentos que eu não consigo distinguir o que é meu pensamento e o que é a vontade de Deus. Mas eu afirmo, isso aqui é o meu pensamento, é diferente da palavra de Deus. 역사하는 일의 시작이에요. Só isso é o início do trabalho de Deus na nossa vida. 관련된 명작 어떻게 하는지 아십니까? Como foi com o enfermo há 38 anos? 지금까지 자기 생각으로 따랐어요. O enfermo há 38 anos viveu até então pelo seu pensamento. 어떤 생각이 들어왔어요. Só que um dia veio palavras diferentes do seu pensamento. 예수님을 만났는데 Ele se encontrou com Jesus 자기 생각은 못 걸어간다고 생각하는데 e no pensamento daquele enfermo era certo que ele não poderia andar. 내 자리를 들고 걸어가라 그랬어요. Mas Jesus Cristo ordenou, levanta, toma o teu leito e anda. 자기 생각으로 살았더라면 Se ele vivesse dependendo do seu pensamento, ele não ia se levantar. 그날 38년 된 병자의 날 태어나 처음으로 자기 생각하고 다른 생각이 끌어갔어요. Mas naquele dia, enfermo há 38 anos, sabe, pela primeira vez ele aceitou uma voz diferente do seu pensamento. Foram as palavras de Jesus. 내 자리를 들고 걸어가. Levanta, toma o teu leito e anda. 내 생각 나 걷지 못하는데. No pensamento dele, mas eu não posso andar, eu não consigo andar, eu não consigo. 저번에 말 한번 들어보자. Mas calma aí, vamos atender a voz dele uma vez. 알면서 Então ele mesmo sabendo que não poderia andar, 난 생각을 버리고 deixou seu pensamento de que não pode andar 말씀의 그 걸음을 걷기 시작했어요. e seguiu as palavras de Jesus e começou a andar. 놀라운 역사를. Teve algo incrível. 그때부터 소경된 사람이 있었어요. Tinha um cego que era cego de nascença. Se encontrou com Jesus. 가서 신라 모자가 내 몸을 네 눈을 씻어라 그랬어요. Jesus Cristo ordenou, vai e lava-te no Siloé. 그러니까 이 눈먼 소경이 신라 모자를 향해 가는 거예요. Então o cego de nascença começou a se direcionar para o Siloé. 생각은 지금 구걸해야 하고 Pelo seu pensamento, ele deveria estar esmolando para poder comprar um pão, 하는데 tinha que conseguir um dinheiro. Mas Jesus Cristo falou, vai até o Siloé. 맞는 거예요. Não combinava com o coração dele. 길도 모르고 Ele não sabe o caminho para Siloé. 특히 여러분 소경이 모자가 너무 위험해요. Principalmente o cego, pessoal, ir para um tanque é muito perigoso. 빠지면 Porque se ele se escorrega e cai na água, por exemplo, 어디로 나갑니까? ele vai sair dali como? Ele não sabe nem onde é a entrada, não sabe onde é a saída. 빠져 죽어요. Ele morre ali. 그렇기 때문에 앞을 못 본 사람 참 의심이 많아요. 모든 일에. Por isso que as pessoas cegas, elas têm muito receio em todas as coisas. 예수님 말씀에 따라서 신라못으로 가는 거예요. Mas esse cego, seguindo as palavras de Jesus, foi até Siloé. Ele não enxergava, ele foi se apalpando. 그래서 이제 밑으로 손에 먼저 더듬어 보지요. Ele, sabe, antes de continuar, ele se agachava, ele começava a palpar as coisas, ver o caminho estava certo. Quando chegou, ele se lavou e os seus olhos se abriram. 예수님의 말씀 내 마음에 들어오면 Só se as palavras de Jesus entrarem em nosso coração, 지혜가 들어오고 a sabedoria de Jesus entra em nosso coração, se manifesta o poder de Jesus, os olhos se abrem, né? A nossa vida muda. 이제 내가 삶을 살며 보면 E durante a nossa vida, 분명하게 차이를 느낄 수 있는 것은 é algo que é claramente perceptível 살았을 때하고 quando nós vivemos com o nosso pensamento e quando vivemos com o coração de Jesus. 그걸 구분하게 돼요. Nós começamos a distinguir isso. 구분하면서 내 속에 아무리 좋은 생각이 나고 옳은 생각이 나와 E quando distinguimos isso, por mais que eu tenha um pensamento muito bom, muito correto, 내 생각이야. eu consigo afirmar, isso aqui é o meu 내가 pensamento. 일으켰지 Quem foi que colocou esse pensamento em mim? 사탄이 했고. Foi Satanás. 이건 예수님 말씀하고 달라. Isso aqui é diferente das palavras de 그래서 Jesus. 이제 내가 내 예수님의 이끌린 말씀을 따라가는 거예요. Aí nós começamos a seguir as palavras de 사탄은 Jesus. 우리에게 속여요. Só que Satanás nos engana. 하면 곧 딸 것 같고 Como se aquela pessoa que é viciada em jogos, ela faz sem pensar que se jogar vai conseguir vencer, se mentir vai dar certo, se roubar não vai ser pego. 생각을 넣어서 우리 마음을 강하게 끌어가기 때문에 Satanás, por meio desses pensamentos, arrastam a humanidade muito fortemente. 사탄의 음성을 듣고 Muitas pessoas vivem escutando a voz de Satanás. 성경을 읽으면 우리가 예수님이 하시는 그 마음 정확하게
그거 한번 따라가면 Quando nós lemos a Bíblia, podemos saber claramente o coração de Deus, e se seguirmos isso, 예수님이 일을 하는 걸 보는 거예요. nós podemos enxergar o trabalho de Jesus em nossa vida. 작년에 우리는 이맘때 깜짝 놀랐어요. Ano passado, nessas épocas, nós ficamos realmente muito surpresos. Nós tivemos as nossas conferências, 276개의 방송국이 제 설교를 중계를 해줬어요. 276 emissoras transmitiram a minha pregação. 어떤 방송 중계하다 중간에 중단했어요. Tiveram algumas emissoras que passaram algumas pregações, só que pararam no meio. 아웃설치 날 다시 이제 중계하기 시작. Então, né, os espectadores, os telespectadores começaram a reclamar e começaram a transmitir de novo. Pessoal, pensem, aqui na Coreia, MBC 가서 por exemplo, a gente vai na KBS ou na MBC. 뭐 설교 좀 중계해 주세요. Ah, por favor, vocês poderiam transmitir a pregação do pastor Oxo Park? Eles vão dar risada aqui pra você. Quem vai fazer isso aqui? 276개. 276 emissoras. 정말 그 고마웠어요. Pessoal, eu fiquei muito grato. Eu fiquei muito grato. 가을에는 655개 교회가 655개 교회가 No outono, 655 emissoras 중계를 해줬어요. transmitiram nossas pregações. 계속 다 중계가 돼요. 다는 아니고 많은 방송이 중계가 돼요. Não são todas as emissoras que continuam, mas ainda muitas emissoras continuam a transmitir minhas pregações. O importante é que tudo isso aconteceu, pessoal, por um esforço meu? 하나님이 하시니까 되는 거지. Lógico que não, foi possível porque Deus fez. 하나님하고 비교가 되냐? Se compara ao que eu faço e ao que Deus faça? Lógico que não. 우리와 같이 하는 목회자가 62만 명이에요. 620 pastores do mundo inteiro passaram a nos seguir no mundo inteiro. 우리 교육을 받고 있어요. 8.000 pastores se inscreveram nas escolas de teologia e estão sendo educados. 자국수가 했겠느냐? Essas coisas incríveis, pessoal, foi o Oxo Park que fez? 아직까지도 여러분 생각 속에 머물면 여러분 생각을 따라가고 Só se vocês ainda ficarem presos aos seus pensamentos, seguirão esses pensamentos. 여러분 생각을 버리고 하나님 말씀 발을 내디디기 시작하면 Mas se vocês realmente deixarem seus pensamentos darem um passo para as coisas de Deus, 누구든지를 불문하고 não importa quem seja, no meio de nós, 사람으로 변하는 거예요. Deus faz sermos pessoas de poder. 두 사람을 선택했습니다. Só hoje nós vemos duas 자기 pessoas. 앞에 당한 문제 자기 인간맘을 처리하는 한 사람하고 Tem uma pessoa que, pelos seus métodos, quer resolver todos os problemas que aparecem na sua frente, e tem aquela pessoa que deixa seus métodos e segue a palavra de Deus. 결과가 어떤지 그걸 성경은 이야기해주고 있습니다. A Bíblia nos fala qual que é o resultado dessas duas vidas. 읽은 성경이 바로 그 이야기입니다. Os versículos que nós lemos hoje de manhã falam sobre isso. 이 왕후의 때 블레셋의 골리앗이 나타났어요. Saul, quando estava como rei, né, apareceu Golias ali perante o povo. 자기 딸을 아내로 주겠다. 왕의 사위를 삼고 싶다. E Saul ele começou a proclamar: olha, aquele que enfrentar Golias e vencê-lo, eu irei entregar minha filha, será meu genro. 네, 현대 자수생 재보는 딱 3m더라고요. Se nós, né, calcularmos a altura de Golias com a metragem de hoje, são de mais ou menos 3 metros. Então é praticamente o dobro, né, de uma pessoa normal. 그런 장군이 뭐 창이 배틀채 같다. E ainda mais, a Bíblia fala que tipo a haste da espada dele era como eixo de tecelão, né? Eu nem sei por que traduziram dessa forma, né? Mas 우리 어머니 배 짤 때 배틀 기타는 나무가 만들었어. eu acho que é porque antigamente, né, eles usavam esses eixos de tecelão e era algo longo, né? Eu acho que eles utilizaram para fazer a lança dele. 쓰러지는 막 그런 창. Então imagina, né? Ele jogava aquilo de um lado para o outro. Eu acho que era uma espada que era muito perigosa. 불벌 떠는 Todos estavam muito trêmulos perante Golias. Só que Davi apareceu e falou: não, eu vou matá-lo. 왕이 볼 때 너무 기가 막혀. Então, aos olhos do rei, aquilo foi um escândalo. 어려서부터 용사였고 너는 너무 소년. O rei falou: olha, ele é guerreiro desde a sua infância, mas você é só um pastor. 양을 칠 때. Aí o Davi falou: não, meu rei, quando eu estava ali pastoreando as minhas ovelhas, veio um leão e um urso que nos atacaram, 수염을 잡고 때려쳤. mas eu peguei-o pela barba, né, e o matei. 제가 이제 그걸 이제 목사니까 생각을 많이 해요. Só já que eu sou pastor, eu tenho que ficar pensando, interpretando essas histórias. 먹을 거 생각하거나 Não posso ficar pensando em comer 볼 거 생각하는 게 ou no que fazer. 성경에 나타난 스토리를 하나하나 생각을 해야 돼. Tenho que pensar nas histórias que a Bíblia nos mostra. 어떻게 다윗이 처음에 사자와 곰을 이겼을까? Ah, como será que Davi pôde vencer, né, aquele urso, aquele leão? 여러분 동물왕국 가보면 알지만은 Pessoal, não é fácil você brigar com um leão. Se vocês forem no zoológico, vocês podem ver 10km, 65km 그전 속도로 달린대요. que disseram que um leão, né, ele quando corre, ele alcança 60, 65 km por hora. 그렇고
예를 들어서 뭐 얼룩말도 뛰긴 뛰는데 Tá, as zebras também, elas são rápidas, 약간 덜 뛴다 하더라고요. mas ela é um pouco mais lerda do que os leões. 빠르긴 빠른데 Só que os leões, por mais que sejam rápidos, 1km 이상 달리면 숨이 참 못 뛰어요. eles não correm, não conseguem correr mais de 1 quilômetro, porque eles ficam ofegantes, cansados. Então, por mais que tenha leão, se as zebras estão numa certa distância, e basta eles correrem. 숨이 잘 Por mais que, né, o leão corra atrás, ele vai correr no máximo 1 quilômetro e depois vai ficar ofegante. 옆으로 가로질러 가야지 둘이 잡고 그래가지고 잡는 거죠. Então, os leões, geralmente, eles atacam por trás, depois um outro leão dá um bote pela lateral, né? Por isso que eles conseguem pegar. 추구하고 안 하니까 그 죽을 고비를 다 해서 해야 이제 O leão também, já que a comida não vai ficar esperando por ele, ele tem que ir lá, tem que arriscar sua vida para poder caçar. 근데 여러분 목장에 있는 그 양떼 한번 잡으면 아주 Só que para ele é muito fácil, né, pegar uma ovelha que pertence a um pastoreio assim. 아 고생하셔 다 있는데 한번 잡으면 저다 목장으로 Já que estão ali já todos reunidos, ele come um leão come um e vai embora. 처음에 이제 조카 데리고 오고 Aí depois o leão ele traz o sobrinho dele, traz o irmão dele, traz o papai leão. 금방 목장이 E aí, né, todo o rebanho daquele pastor vai embora. 그러니까 이 사자고 싸워서 안 E se não conseguir vencer esses leões, tem que parar de ser um pastor de ovelhas. 부딪힐 수 É uma colisão inevitável. 도망가면 양도 다 Se 잡히고 fugir, né, seu rebanho vai ser pego. 싸워야 하는데 Então Davi tinha que pelejar contra o leão. Como será que foi a briga dele? Com um taekwondo ou com uma luta? Não sei. A Bíblia não detalha. 근데 어찌 알아? Mas de uma forma, 한 대 때려 사자 ele deu um soco lá e matou o leão. Eu não sei se ele bateu no queixo. Sei que ele tomou um grande susto. Uau, eu matei um leão. Sério? Nossa, ainda tá respirando. Vai, pum, termina o trabalho, né? Matou. Ele fez isso uma vez. 그게 한 번 하고 두 번 하는 거 야 내가 사실 벌써 이 세 Fazendo isso 2, 3 vezes. Ei, caramba, eu já matei 3 leões. 하나님이 나를 Ah, Deus está me ajudando. 다윗은 그때 그거 Davi percebeu isso. 하나님 나를 사자에서 지켜줬는데 저 골리앗 저거 내가 못 지켜 Ah, Deus está me protegendo do leão. Será que ele não vai me proteger do Golias? Todos estavam trêmulos contra Golias. 다윗이 이제 하나님을 Mas Davi já havia experimentado o trabalho de Deus. 여러분이 감기 한번 걸려 Pessoal, não tem problema vocês pegarem gripe uma vez. É bom vocês terem uma doença ou outra de vez em quando. 길이 Não tem problema vocês não terem caminhos. 한 번씩 하나님을 경험할 수 Porque isso se torna, no final, uma oportunidade de poderem experimentar o trabalho de Deus. 그냥 어려움이라고 Então, quando se depararem com uma dificuldade, não pensem simplesmente que é uma dificuldade. 다칠 그 Ah, isso aqui é uma experiência que Deus está me permitindo do trabalho dele. Quando eu fui para Kokton, quando eu fui para Changpali, 김천 갔을 때 quando eu fui para Kimcheon, 거의 뭐 조그만 동안 맨주머니에 담을 갔어. fui praticamente com os bolsos vazios. 그래서 하나님을 경험해 보니까 Porque experimentando o trabalho de Deus, 나를 돕는 걸 경험할 수가 있는 eu 거야. pude ver que Deus estava me ajudando. 하나님 나 같은 인간에게도 역사하시는 Nossa, Deus trabalha num ser como eu. 열왕기하 4장에 Em 2 Reis, capítulo 4, 그 선지자 생도의 아내가 a esposa do discípulo de profeta, 세상에 눈물이 나는 거예요. ela, sabe, chorava, derramava lágrimas. 그 안에 육신이로잖아요. Porque, pessoal, ela é a representatividade da carne. Ela não acreditava em Deus. 그 여자가 기름병에 기름을 붓는데 기름이 나오는 Só que quando ela estava ali despejando aquele azeite, estava saindo azeite. 육신적인데 Nossa, uma pessoa tão carnal como eu. Nossa, Deus está trabalhando na minha vida. Está saindo azeite. 넘쳐. Mãe, está saindo azeite sem parar. Isso, filho, é verdade. 너 아빠가 이런 하나님 믿었는데 Seu pai cria nesse Deus. 너 아빠 안 죽는데 Se eu confiasse em Deus também, teu pai não teria morrido. Mas, por eu não crer em Deus, Ele tirou teu pai de mim. Mas ainda bem, muito obrigado, Senhor. 여자가 길이 없을 때 하나님밖에 하나님 어찌했어요? Quando, pessoal, essa mulher não tinha mais caminho, quando ela dependeu de Deus, o que Deus fez? Deus com certeza trabalha. 내가 옛날에 배고팠을 때 Quando eu passei fome antigamente, quando eu não tinha caminhos, quando acabou o dinheiro, 하나님밖에 의지할 수 없어요. eu só pude depender de Deus. 하나님을 경험하면 할수록 E quanto mais eu dependia de Deus, 하나님 내에서 정확하게 일하는 걸 본 거예요. eu vi que Deus trabalhava claramente na minha vida. 1년 동안에 하나님 전 세계 많은 나라의 목회자들이 No ano passado, muitos pastores
do mundo inteiro, né, ficaram muito surpresos com as nossas pregações. 전에는 대만의 한 교단이 우리 같이 일하자고 협력해서 제가 두점 영상으로 상담을 했고 Há um tempo atrás, né, uma denominação em Taiwan, eles pediram, né, para poder trabalhar junto com a nossa missão. Eu encontrei com eles 2 vezes por videochamada. 기도해달라고 그러고 Então, 18 pastores também na Indonésia, né, pediram para nós conduzirmos eles. 너무 감사한 거예요. É algo muito gratificante. 어떻게 인간으로 되어졌겠나? Sabe como essas coisas acontecem pelo esforço humano? 하나님과 더불어 사는 사람들이에요. Isso são coisas que acontecem com as pessoas que andam com Deus. Pessoal, não tem problema vocês não saberem. Não tem problema vocês terem uma personalidade ruim. 아무 문제가 안 돼요. Não tem problema vocês não saberem as coisas. 방법보다 하나님 방법이 더 낫다. 그거 하나 알면 Se vocês souberem que os seus métodos é inferior ao de Deus, 여러분 방법을 버리고 하나님을 의지하는 길을 가게 돼요. vocês passarão a deixar os seus métodos de lado e passarão a seguir o coração de Deus, o caminho de Deus. E se Deus começar a trabalhar, 우리가 어떻게 이렇게 하려고 생각했습니까? pessoal, como nós podíamos ter planejado essas coisas? Nem ao menos planejar nós podíamos. 하나님이라는 게 너무너무 놀라운 거예요. É muito incrível ver o trabalho de Deus. 얼마나 감사한지. É muito gratificante. 수많은 목회자들이 우리 안에 이 복음을 배우려고 하고 Muitos pastores querem aprender o evangelho que nós pregamos. 우리가 그들을 다 이제 인도할 수가 없어서 Nós não podemos conduzir todos, né? Por isso, abrimos a escola de teologia. 필드에 저희들이 지금 현재 한 1,000명까지 모이는 장소가 있는데 한 2-3,000명 모이는 장소를 다시 만들어서 Em Springfield, nós temos um local já que comporta mais ou menos 1.000 pessoas, né? Iremos construir um novo local que comporta 2-3 mil pessoas. 수양을 하려고 해요. E sempre na primavera, no outono e no verão nós queremos fazer conferências 교육을 하려고 해요. para poder recrutar os pastores, né, e educá-los. 전 복음을 들고 전 세계에 나가서 이야기하면 E se esses pastores, né, carregarem o evangelho e pregarem por todo o 제가 mundo, 하는 것하고 비교가 되겠습니까? só vai se comparar ao trabalho que eu fiz até hoje? 1,000명이 하면 1,000배가 되고 10,000명은 10,000배가 되는. Imagina se 10.000 pastores foram, se 1.000 pastores forem, vai se multiplicar. 손잡고 일한 62만 명만 교육을 잘해도 Só de, sabe, educar bem esses 620 mil pastores que estão trabalhando conosco, vai ter um surpreendente trabalho do evangelho. 때마다 신기하게 생각. Toda vez que eu escuto sobre isso, eu fico muito impressionado, eu fico muito surpreso. 특히 우리가 누가복음 10장 이야기, 강도 만난 자 이야기. As pessoas, quando nós falamos sobre Lucas capítulo 10, o homem que encontrou com salteadores, 두 사람 이야기예요. ali Jesus Cristo fala sobre 2 pessoas, 구원자하고 피구원자하고. sobre o Salvador e aquele que tem que ser 강도 resgatado. 만난 자는 피구원자예요. Só aquele que encontrou com salteadores, ele necessita de um Salvador. Ele não consegue fazer nada por si, ele precisa receber a salvação de alguém. 구원자를 얘기해요. E o bom samaritano representa o Salvador. 성경을 모르는 많은 사람들이 Então, muitas pessoas que não conhecem a Bíblia hoje, 우리도 사마리아인처럼 돼야 한다. eles ensinam dizendo que nós deveremos ser como o bom samaritano. Pessoal, isso não faz sentido. 다 사마리아인처럼 돼. Pessoal, quem vai poder ser como o bom samaritano? Ao ver lá o homem que encontrou com salteadores, nossa, ele encontrou com salteadores. 매를 맞았네. Ele apanhou, ele está semi-morto. 강도가 있다니. Então isso quer dizer que aqui na redondeza tem salteadores. 제사장 도망갔죠. Por isso o sacerdote fugiu, o levita fugiu. 강도 만나 구원한 사마리아인은 O bom samaritano que salvou o homem que encontrou com salteadores, 생명을 버릴 각오가 돼서 ele fez aquilo porque ele estava pronto para perder a sua vida por ele. 같이 가는 강도 만나서 내 생명 버려가면 구원할 자 있어. Quem é que existe no mundo que pode, sabe, dar a sua vida pelo outro? Só Jesus. 여기서 이제 두 가지 사람이 있는데 Por isso existem 2 pessoas aqui. 구원을 받아야 할 사람은 강도 만난 자고 Aquela pessoa que deve receber a salvação, que é o homem que encontrou os salteadores. E o bom samaritano, que é o Salvador. 성경을 모르니까 Mas as pessoas, por não saberem da Bíblia, 사마리아인처럼 되려고 하는 as pessoas hoje se esforçam para tentar ser o bom samaritano. 외식자밖에 안 돼요. Por isso se tornam hipócritas. 오늘 많은 나라 기독교 교인들이 외식이 되는 게 바로 그거예요. A hipocrisia que existe hoje nas igrejas, nas denominações do mundo inteiro é isso. 강도만 돕다가 죽는데 어떻게 돕겠습니까? Se ele se colocar à disposição para ajudar o homem contra os salteadores, vai morrer junto. Como é que ele vai fazer isso? Pessoal, finge fazer. 전부 다 그래요. Todas as pessoas são assim. 근데 실제로 여기서 이야기하는 우리는 강도 만난 자고 Quem realmente nos representa nessa história é o homem que encontrou com os salteadores. E o mais importante, 구원받기 뭘 했습니까? só o que ele fez para receber a salvação? 아무것도 하지 않아. Ele não fez nada. 어떤 사마리아인 Certo samaritano, 하는 중 거기로 durante a sua viagem, passou de perto, se compadeceu dele, se aproximou, 기름을 바르고 passou-lhe óleo, vinho,
싸매고 tratou, 심성에 태워 colocou no seu animal, levou até a hospedaria, 막 주인에게 데나리온 2를 주며 가로되 deu 2 denários ao dono da hospedaria e disse, por favor, trate dele, 돈을 갚으리라. e se ele gastares algo a mais, eu te pagarei. 그 사마리아인이 10가지 일을 했어요. Só o samaritano fez 10 coisas. 거기에 강도만장한 거면서 하나도 없어. Só que o que o homem que encontrou com os salteadores fez? Não fez nada. 열심히 기도한 것도 아니고 Ele não orou esforçadamente, ele não guardou os mandamentos, ele não fez nada disso. Ele estava parado, ele estava impossibilitado. 예수님이 해야 하는데 Para a salvação, nós devemos estar parados. Jesus Cristo é quem faz por nós. 예수님이 되려고 하니 얼마나 어렵습니까? Só que, pessoal, quão difícil é para as pessoas tentar ser Jesus. 성경을 그렇게 아니까 Mas as pessoas entenderam a Bíblia dessa forma. 해야 할까 아무도 그냥 누워 있었어요. 강도 만난 자. O homem que encontrou com os salteadores não fez nada, ele estava só deitado ali para receber a salvação. 내가 잘한 것 세워 절대 구원이 안 돼요. Nunca, pessoal, vão poder receber a salvação quando querem estabelecer a sua obra. Mas é que as pessoas buscam pela sua boa obra receber a salvação, não conseguem ter uma vida espiritual. Não podem ser assim, isso é simples. 사울 왕은 하나님이 다윗이 골리앗을 죽인 걸 보고 Rei Saul, vendo que, sabe, Davi havia matado Golias. Deus, ele sabia que Deus havia o estabelecido como rei. 사울을 버렸어요. Deus abandonou o rei Saul. 처음에 사울은 하나님을 의지해서 많은 일을 했어요. No começo, Saul, dependendo de Deus, fez muitas coisas. 마음이 높아져서 Só que aos poucos seu coração se elevou, 자기 생각을 따라 흘러. começou a desprezar a Deus e seguir o seu próprio pensamento. 그래서 사도행 13장 22절에 Por isso, em Atos capítulo 3, versículo 22, 그래서 말했어요. lá diz 하나님 사울을 패하셨다고 됐어요. que Deus, né, se desfez de Saul. 이세의 아들 다윗을 만나니 Eu encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, 내 뜻을 다 이루게 하리라. que irá fazer todas as minhas vontades. 사울을 도저히 자기 생각 따라서 못 써서 다윗을 통해 일하기로 작정하고 사울을 버렸어요. Já que Deus não podia mais utilizar Saul porque ele seguia seus pensamentos, ele começou ele estabeleceu Davi. Só todos nós recebemos a salvação, vocês receberam a remissão dos pecados. Mas se não deixarem seus pensamentos 방법으로 하면 e se viverem conforme o seu método, 이런 인생 버릴 수밖에 없어요. Deus irá abandonar a vida de vocês. 근데 여러분 하나님은 우리에게 하나님의 마음을 가지고 살아라고 해요. Mas Deus está nos ensinando a viver com seu coração. 하나님이 다윗을 왕으로 세운 걸 사울은 알아요. Saul sabia que Deus iria estabelecer Davi como rei. 다윗을 지키기 위해서 다윗을 죽여야만 하기 때문에 Mas Saul, para proteger o seu reino ali, ele queria matar a Davi. 다윗을 찾아다녀요. Por isso, com 3.000 pessoas, ele começa a perseguir Davi. 다윗이 죽일 뻔한 기회가 있었어요. E por 2 vezes, Davi pôde 죽이지 않았어요. matá-lo, mas Davi não o matou. 하나님이 살아하시는데 Por quê? Davi dizia, Deus está vivo. 하나님이 기름 부음 받은 자를 치는 건 하나님 기뻐하지 않아요. E Deus não vai se alegrar de eu, né, ferir o ungido de Deus. 사울이 들어왔는데 그냥 죽이면 되는데 Então ele estava ali naquela caverna, Saul estava somente com Davi, completamente indefeso. Davi poderia matá-lo. 사울 다윗 잡으러 왔다가 밤에 자면 돼. Ele estava, né, perseguindo Davi, só que não conseguiu. Entrou ali para descansar. E Davi, junto com Abisai, né, foi ali. Saul estava dormindo. 있고 그 머리에 물병이 있었어요. Tinha uma garrafa d'água ali, também tinha a espada. E Abisai disse: 하나님 기회입니다. Ó, essa é a oportunidade que Deus está nos dando. Eu não preciso dar 2 facadas. É uma facada só, eu mato ele. Só que Davi falou: não, não o mate. 하나님 기름 부으신 자를 치는 게 하나님 기뻐하지 않는다. Deus não se alegra de eu matar o ungido de Deus. 그냥 나왔어요. Só Davi simplesmente saiu. 다윗은 사울을 죽일 수 있지만 안 죽였고 Davi pôde matar Saul, mas ele não o matou. 자를 죽이려고 했어요. Mas Saul quis matar o escolhido de Deus. 끌림 받으면 Só se vocês forem guiados por Satanás, se vocês forem guiados pela carne, 그렇게 만들어요. Satanás faz de vocês pessoas assim. 사울은 패망하고 말아요. No final, Saul ele foi tirado daquele cargo. 이게 이제 결국 사울이 못 맞고 왕이 돼요. E no final, Saul não pôde impedir a Davi, ele se tornou rei. 그래서 여러분 속에 이런 많은 생각들, 이 생각 정체가 사울부터 다윗 하나님께로 왔는지 마귀로부터 그 정확히 알아야 돼요. Então, perante os tantos pensamentos que vocês têm, vocês devem saber distinguir exatamente se é de Deus ou de Satanás. Saul ele sabia, Deus vai estabelecer Davi como rei. É verdade. Então, Davi, 하나님 너를 왕으로 세우셨으니까 Deus, ele te deseja como rei. Então, você tem que ser rei. 하나님 하시는 대로 난 따르겠다.
Tudo que Deus fizer, eu quero seguir. 왕이 돼도 우리 아이들 좀 잘 지켜주고 나도 좀 지켜줘라. Se você se tornar rei, por favor, cuide das minhas crianças, cuide de mim também. 죽일 마음이 전혀 없었어요. Então Davi não tinha nenhum coração de matar a Saul. 잡혀 죽게 돼서 Só que Saul, ele tinha aquele desejo de querer matar a Davi. 블레셋 나라로 피난을 갔어요. Davi, fugindo, no final teve que ir para os filisteus. 성경을 읽어봅시다. Só vamos ler a Bíblia. 재밌는 이야기가 Uma coisa interessante. 사무엘상 14장 47절에 1 Samuel, capítulo 14, versículo 47. 사울이 이스라엘 왕위에 나아간 후에 사방에 있는 모든 대적 곧 모압과 암몬과 에돔과 소아 왕들 블레 사람을 쳤는데 향하는 곳마다 이기었고 Tendo Saul assumido o reinado de Israel, pelejou contra todos os seus inimigos em redor, contra Moabe, os filhos de Amon e Edom, contra os reis de Zobá e os filisteus, e para onde quer que voltasse era vitorioso. 손을 건졌더라. Houve-se varonilmente e feriu os amalequitas e libertou a Israel das mãos dos que o saqueavam. 하나님의 축복에서 가는데 이겼어. Só Saul, depois que se tornou rei, pela bênção de Deus, ele pôde ter vitória em suas batalhas. 그 자기를 믿고 다음 자기 방법으로 흘러가기. Só que por essas vitórias ele começou a confiar em si, começou a ver pelos seus métodos. 결국 이제 사울은 하나님이 사울을 버린 걸 알지요. No final, né, Saul ele percebe que Deus o abandonou. 그래서 이제 사울은 하나님의 버림을 받고 난 뒤에 무슨 일이 있었어요? E o que aconteceu depois que isso aconteceu? 다윗이 이제 왕이 될 걸 알았어. Ele sabia que Davi ia se tornar rei. 사울은 다윗을 죽이려고 Então, 했어. Saul começou a buscar a Davi para matá-lo. 근데 사울을 못 죽여. Só que ele não conseguiu matá-lo. 다윗은 사울이 죽이려 하기 때문에 도저히 이스라엘에 있을 수 없어 블레셋 도망을. Já que Davi estava sendo perseguido pelo Saul, né, ele por não poder mais ficar ali foi para a terra dos filisteus. 자 여기 보세요. Vamos ver aqui. 다윗이 그렇게 말해요. Davi diz, 27장 1. no capítulo 27, versículo 1, 다윗이 그 마음에 생각하기를 내가 9일에 사울의 손에 망하리니 블레 사람 땅으로 피하여 들어가는 것이 상책이라도 하고 사울이 이스라엘 경내에서 나를 수색하다가 절망하니 내가 그 손에 벗어나리라. Disse, porém, Davi consigo mesmo, pode ser que algum dia venha eu a perecer nas mãos de Saul. Não há, pois, melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus, para que Saul perca de todo as esperanças e deixe de perseguir-me por todos os limites de Israel. Assim, me livrarei da sua mão. 왕 마옥의 아들 아기스에게 건너가. Dispôs-se Davi, e com os 600 homens que com ele estavam, passou a Aquis, filho de Maoque, rei de Gate. 블레셋이 이스라엘 치려고 여러 번 왔지만 다윗 때문에 다 망했어요. Então os filisteus por várias vezes haviam tentado atacar Israel, mas por causa de Davi eles fracassaram. 분명히 이길 것 같은데 다윗에게 졌어요. Quando eles levaram Golias, com certeza eles acharam que iriam vencer, mas Davi o 자, 이제 venceu. 사울이 다윗을 죽이려고 해. 다윗 도저히 있어서 피해서 블레셋으로 도망을 갔어요. Davi, por não poder mais permanecer ali, ele fugiu para a terra dos filisteus. 27장에서 다윗이 블레셋 땅으로 가기로 결정을 해요. Então no capítulo 27, né, Davi decide ir para a terra dos filisteus. 28장 1절을 읽어보면 Se nós vermos o capítulo seguinte, capítulo 28, versículo 1, 블레셋 사람이 이스라엘 쳐 싸우려고 군대를 모집한지라 아기스가 다윗에게 이르되 너는 밝히 알라 너와 내 사람 다 나와 한 가지로 군대에 참가할 것이니라. sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus os seus exércitos para a peleja, para fazer a guerra contra Israel, disse Aquis a Davi, fica sabendo que comigo sairás à peleja, tu e os teus homens. 싸우려 군대를 모집하기 왜 모집했습니까? Então por que, né, os filisteus eles começaram a recrutar pessoas para a guerra? 다윗하고 전쟁했다 늘 실패를 했기 때문에. Porque toda vez que eles colidiram contra Davi, eles fracassaram. 잘 알아요. E os filisteus sabiam muito bem sobre isso. 저 Olha, se formos contra Davi, nós iremos perder. Golias perdeu, foi destruído. 이스라엘 떠난 걸 봤을 때 Só que quando os filisteus viram que Davi partiu, Davi partiu de Israel, 이겨 então nós iremos vencê-los. 전쟁을 일으켰어요. Por isso eles causaram uma guerra, provocaram uma guerra. 사울이 죽어요. E nessa guerra Saul morre. 너무너무 진짜 중요한 것은 Então uma coisa realmente muito importante. 사울이 많은 전쟁에 승리하고 난 뒤에 Depois que Saul foi vitorioso em várias guerras, 전쟁에 힘 있는 자나 용맹인 자를 다
끌어모았어요. Ele reuniu todas as pessoas fortes, as pessoas corajosas, e não dependeu de Deus. 용맹자를 모았는데 Ele, pelo contrário, quis se proteger com pessoas, homens corajosos e fortes. Mas quando os filisteus foram contra Israel, 다윗이 없어요. não tinha Davi ali. 근데 마지막 그 전쟁터에서 사울이 있는데 사울이 있고 아들 요나단 있고 말기소와 아비나답 사울과 세 아들만 있지 다 하나도 없어요. Mas por fim, ali no campo de batalha, só estavam, sabe, Saul junto com seus filhos, né? Jonatas, Malquizua, 자기가 Abinadab. 진짜 전쟁을 용맹 있는 자 힘을 다 끌어모았는데 Então Saul ele tinha preparado lá pessoas corajosas, homens valentes para o proteger, mas quando ele estava perante a morte, 다 용맹한 자 부하를 모아 세워가지고 장군을 삼고 해놨는데 por mais que ele foi ali estabeleceu, né, seus homens corajosos para o proteger, mas nenhuma dessas pessoas que ele havia estabelecido estavam com ele. No final, quando ele estava perante a morte, 아들 세 명, só estavam os seus 3 filhos, Jonatas, 아비나답, Abinadab, 기수와 Malquizua. 사울하고 네 명이 죽었어요. 4 pessoas morreram. 인간적으로 다 해도 그 아무 의미가 없어요. Por mais que faça aquilo pelo método humano, não adianta. 여러분 우리를 진정으로 끝까지 지켜주실 분 예수 그리스도밖에. Só o único ser que realmente pode nos proteger para sempre é Jesus. 여러분들 여러분 지혜로 이런 방법으로 하면 잘 될 거다. Vocês acreditam que pelo seu pensamento, pelos seus métodos vai dar certo? Pessoal, isso é muito insensato. 예수님 외에 우리를 지키실 분 Não há ninguém que possa nos proteger a não ser Jesus. 예수님의 사람들입니다. Esses são os homens de Jesus. 제 사함을 Aquelas pessoas que foram remidas pelo seu sangue. 그분을 믿는 믿음. Aquelas pessoas que têm a fé nele, que dá um passo confiando em Jesus. 지혜롭지 Só por mais que vocês não tenham sabedoria, por mais que não sejam inteligentes, por mais que não tenham dinheiro, por mais que não tenham força, terão vitória 그리스도로 por meio de Jesus Cristo. 많은 자기 지혜나 자기 방법을 의지하고 Muitas pessoas dependem da sua sabedoria, dos seus métodos, partem de Jesus 인간 방법으로 흘러간 사람이 너무 e fluem para o método humano. Tem muitas pessoas assim. 구원받을 때 너무너무 기뻐. Muitas pessoas, quando recebem a salvação, ficam muito felizes. 구원받고 기쁜데 Ficam felizes, mas 예수님의 말씀을 따라서 믿음으로 발을 내디디기를 주저합니다. eles se recusam, né? Eles param em dar um passo pela fé. Eles, vou fazer na próxima. 하지. Eu vou fazer isso quando eu entrar no seminário, ou quando eu terminar o seminário, quando eu for enviado como missionário, quando eu for quando eu receber na imposição de mãos como pastor, e fica adiando o trabalho de Deus. 믿음을 갖지 못하니 No final, não consegue ter fé em Deus. 인간 방법을 쓸 수밖에 없습니다. Não tem como evitar de utilizar métodos humanos. 참 좋습니다. Quando recebem a salvação, todos são muito bons. 2년, 3년, 4년 지나가면 Só que passa 1, 2, 3, 4, 5 anos, 인간적인 방법만 남고 주님을 사랑하는 마음 다 식어버립니다. todo o amor por Jesus esfria e só resta os 육으로 métodos humanos. Por isso tem muitas pessoas que foram para o mundo, que foram para a carne. 하는지는 모르고 As pessoas não sabem o que estão fazendo. 정말 모릅니다. Não sabem o que é abandonar a Deus. 구원을 받고는 마귀는 여러분에게 하지 말라 그러지 않습니다. Pessoal, quando vocês recebem a salvação, o diabo não vai chegar em vocês e falar, pare de fazer isso. Não, mas em relação a viver pela fé, o diabo nunca vai falar, não viva pela fé. Ele fala, sim, pode viver, mas não agora. 믿음을 갖거든. Espera depois você crescer um pouco na fé, depois que você aprender a mais e começa a adiar. 그 사이에 여러분 육신에 빠져서 다 세상적으로 흘러. E nesse meio tempo faz com que todos vocês caiam na carne, que vocês deixem a vida espiritual e comecem a viver seguindo os desejos da carne, as coisas do mundo. 이런 일들은 우리 강남교회만 아니라 기독교 역사상의 거의 대부분의 교회가 이랬어요. Só isso não acontece só aqui na Igreja Boa Notícia de Gangnam, mas sim na história do cristianismo foi assim. 사람들은 Porém, tem pessoas que, 내가 살아온 이게 전부 내 방법 이게 다 틀렸어. tudo que eu vivi até hoje, tudo que eu dependi até hoje foram os meus métodos, está errado, eu tenho que deixar isso fora, sabe? Tenho que seguir as coisas de Deus. O que a Bíblia fala sobre a vontade de Deus? Por que será que eu estou passando por isso? O que a Bíblia está falando sobre isso? 내 생각에는 잘 될 것 같은 생각 다 버리고 Então deixa aquele pensamento que parece que vai dar certo 발을 내디디면 e se der um passo seguindo as palavras de Deus, 하나님의 사람이. se torna no homem de Deus. 그리고 그 하나님 믿는 믿음을 점점 갖게 되면서 E assim começa a ter mais confiança no trabalho de Deus. Só eu também não tive fé desde o início, 국동이 있으면서 mas estando em Apokton, em Changpali, no exército, em Kimcheon, 내 김천에 랜던성이가 돈을 줘서 집을 한 채 좋은 집을 살 수 있는 돈이었어요. pessoal, em Kimcheon, o pastor Henderson, né, o missionário Henderson havia dado um dinheiro para nós comprarmos uma ótima casa. 우리가 그때 한 50, 하여튼 그
50만 원쯤 되는 돈. Era mais ou menos $500, né, naquela época. 예, 그 50만 원쯤 되는 돈인데 Era mais ou menos isso, $500 naquela época. 우리 20만 원 주고 집을 전세를 내고 E nós decidimos assim dar $200 de calção numa casa 좋은 데 어느 좀 집을 알아보고 살려고 했어요. e procuramos um outro lugar para poder comprar e ver ali. 그리고 이제 우리가 참 잘못한 것이 그때 집을 샀어야 하는데 Só que realmente cometemos um erro, né? Realmente naquela época deveríamos ter comprado a casa. 아버지가 제게 얘기했습니다. Meu pai disse assim para mim: 너 집 얻지 마라. olha, não alugue uma casa. 내가 계약만 하지 말고 알아만 나와라. Olha, só não faça o contrato só, procure saber. Eu quero conhecer um pouco primeiro 계약해도 안 넣었다. para não ter nenhum erro no contrato. 저 그때 아버지 말씀 그냥 넘어가 버렸습니다. Mas eu acabei, né, ignorando as palavras do meu pai e fui e fiz o contrato com a casa. Só que era uma casa que estava penhorada no banco. 토박을 해가지고 O dono da casa havia jogado, né, jogos de apostas e havia perdido a casa e fugiu. 저 그 돈을 찾지 못 집에 나오게 됐습니다. E eu tive que sair daquela casa sem poder receber, né, aquele calção que havia entregue, depositado. Não tinha dinheiro, não tinha para onde ir. 그 저에게 집을 주신 너무 놀라웠어요. Mas foi incrível quando Deus nos deu uma casa. 그 장로교회 지자교회 장로교회 장로님이 집이었습니다. Era a casa de um ancião da igreja de Tijá, né, um ancião. 돈이 없었습니다. Eu não tinha dinheiro. 돈이 없습니다. Eu falei para ele: Senhor, eu não tenho dinheiro, mas por favor, me dê a sua casa. 장로님이 말했어요. O ancião disse assim para mim: 하나님이 국도변에 좋은 건물 줬는데 nossa, Deus me deu esse ótimo prédio nessa região. 어떻게 맡겠어요? E se o servo de Deus está dizendo que vai usar, como é que eu irei impedir? 얼마 전에 그 따님하고 이렇게 전화 통화를 했어요. Há um pouco tempo atrás, né, eu conversei com a filha daquele ancião. Naquela época, a filha dele era do primário. 70살이 하더라고요. Só que eu perguntei quantos anos ela tem hoje, ela falou que estava com 70 anos. 그렇죠. 제가 78이니까 Sim, eu tô com 78, né? 그래 그 따님이 이야기를 하더라고요. E ela começou a contar. 근데 Um dia eu tava tomando café 아버지가 어머니한테 이런 얘기하고 다 들으라고 e o meu pai nos chamou, eu e minha mãe, para nós escutarmos. 성전이 세워졌다. E ele falou: olha, o templo de Deus foi estabelecido na nossa casa. Eu não sei quem é essa pessoa, mas ele é uma pessoa que acredita em Deus. 성전이 세워져 한 축복해 줄 것 같다. E eu sinto que Deus irá abençoar a nossa casa porque é o seu templo que estará aqui. 안 받고 주기로 했다. Por isso eu decidi, né, passar essa casa para ele sem receber muito, né? A filha dele me contou essa história. 그때 그 장로의 마음을 감다. 그 집을 너무 감사한 거였어요. Então, naquela época, quem comoveu o coração dele foi Deus. Eu fiquei muito grato. Eu tinha certeza, isso aqui foi Deus. 내가 할 수 없을 때 Quando eu não posso fazer, Deus fez. 약하면 Quando eu sou fraco, quando eu tenho faltas, quando eu sou necessitado, quando eu sou insensato, 일이 많고 quanto mais eu for assim, mais trabalhos Deus tem que fazer por mim. Por isso eu tenho que depender de Deus. 하나님께서 그렇게 해오셨어요. Deus conduziu dessa forma. 이제는 우리가 상상할 수 없는 일을 하나님이 하시는 걸 봤습니다. Eu vejo que Deus está fazendo coisas que eu não consigo, sabe, imaginar. 지금 여러분으로 보지 않고 예수 안에 있는 여러분을 만들면 Só se vocês não ficarem presos na imagem atual de vocês, mas sim no vocês que estão em Cristo. 하나님의 사람들이 되는 겁니다. Vocês serão grandes homens de Deus. 인간적인 방법으로 그냥 달려갔습니다. Saul decidiu seguir os seus métodos humanos, 인간적인 방법을 버렸습니다. mas Davi abandonou os métodos humanos. Não é que ele não tinha métodos humanos. 죽이면 Ele poderia matar Saul ali. 나는 되고 제가 그 왕 그대로 지킬 수 있는데 Não precisava mais sair fugindo. 막 Ele poderia, sabe, preservar o seu lugar no trono. Mas Davi, ele falou, não. E a pessoa que estava com ele falou assim, olha, só me permita que eu vou matá-lo num único golpe. Não, não. Ele é o ungido de Deus. Eu não permito você matar o ungido de Deus. Realmente ele serviu Saul, né? 사울이 하도 다윗을 죽이려고 했기 때문에 Já que Saul por muitas vezes perseguia Davi para matá-lo. 다윗을 죽여야 된다고 생각해요. Saul acreditava que teria que matar Davi para ele poder manter o seu reino. 이제 문제가 뭐냐? Só que qual que é o problema, pessoal? 다윗이 블레셋으로 도망가면서 Davi fugindo para a terra dos filisteus. Quando chegaram o exército filisteu, né, Saul acaba morrendo de uma forma terrível. 죽이려고 다윗을 죽이려고 했는데 Ele queria matar Davi para poder proteger ali o seu reinado. 지켜주고 있는 사실을 몰랐던 Só que Saul não sabia que quem o protegia era Davi. 게 살고 있는데 Ele estava vendo por causa de Davi. 벌써 죽었어. Senão ele já teria morrido nas mãos de Golias. 전에 죽었을 때 Ele já teria morrido em várias outras guerras. 지킴을 받고 있는 사실을 Só que ele não sabia que ele estava sendo tratado por Davi. Saul não sabia disso. 우리도 그럴 때가 많아.
Só por muitas vezes nós somos assim. 하나님 때문에 지킴을 받고 있는데 Nós somos protegidos por Deus, 우리 인간 방법을 흘러가는 경우가 너무 많아. mas muitas vezes seguimos os métodos humanos. 그래서 사탄에 속아서 E assim, enganados por Satanás. 그것만 아니야. Ah, agora não. 좀 더 믿음이 자란디. Depois que minha fé crescer, quando tiver mais dinheiro. Pessoal, quando é que precisa-se da fé? Na dificuldade. 어려울 때 지금은 아니야 인간 방법으로 간다면 Só que se na dificuldade você fala, não, agora não, e segue os métodos humanos, vai ficar preso a esses métodos humanos, vai se aprofundando cada vez mais, depois não sabe como se liberta disso. E isso Satanás usa para poder destruir a vida espiritual, 사람처럼 세상과 같이 e aquela pessoa que recebeu a salvação passa a viver como uma pessoa que não recebeu a salvação. 한 사람 하나님이 쓰시려고 부르셨고 Só Deus chamou cada um de nós para utilizar as nossas vidas. 계획을 가지고 있는데 Deus tem um plano para cada um de vocês. 벗어버리고 Então deixem seus pensamentos 믿음으로 발을 내디디며 e deem um passo, né, pela fé em Deus. Então não importa quem seja, 놀라운 하나님의 사람들이 se tornarão um grande homem de Deus. 눈먼 소경도 좋고 Pode ser cego, 관련된 병 pode ser um enfermo há 38 anos, 가늠한 여자도 좋고 pode ser uma mulher adúltera, 어떤 사람이든지 não importa quem seja, 하나님의 드리워지고 será utilizado por Deus. 마음을 같이 하면 Se unir o coração com Deus, serão pessoas poderosas. 나 이제 나이 많은데 그냥 대충 살다 죽을란다 하지 마십시오. Não falam assim, ah, agora eu já estou velho, eu vou só viver a minha vida e morrer. Não, pessoal, terceira idade também vivam para o Senhor. Seja um dia de vida, deem seus corações para as coisas de Jesus. Seja 10 dias. 그러다 죽으면 되지. Ah, eu já estou velho, agora é só viver assim e morrer. Pessoal, não pensem dessa forma. Se vocês têm um dia de vida, vivam para o Senhor. Se Deus trabalhar, pode ter muita idade, pode ser velho, por mais que não consiga fazer nada, Deus irá atuar. 저는 이런 일을 할 사람이 Eu não sou uma pessoa capaz de fazer tudo o que faço. 아직도 몰랐습니다. Eu não sei como eu faço, mas fazendo. 하나님이 다 해주. Deus ele fez por nós. 우리는 좀 깜짝깜짝 놀라. Nós nos assustamos muito. 우리가 행사라면 수많은 사람들이 들어옵니다. Quando nós fazemos um evento, milhares de pessoas entram no evento. 세계에서 파국수 목사 오라고 난립니다. O mundo inteiro está me convidando. 그리고 우리가 이제 인터넷 통해서 그렇게 방송이 중계해서 너무 감사합니다. Também eu agradeço a todos que pela internet ou pelas emissoras transmitiram essas pregações. Pessoal, 한평생 한 10대 명 앉혀놓고 이단 소리 듣다가 죽을 줄 알았는데 eu acreditava que passaria a vida inteira pregando para tipo 10, 15 pessoas, sendo chamado de herege. 그런 것만 해도 꿈 같고 Só de poder ter uma missão já é um sonho. É algo muito gratificante perante Deus. Porque realmente não há nada que eu fiz. 제가 믿을 분은 하나님밖에 없습니다. A única coisa que eu fiz foi crer em Deus. 하나님하고 내 생각하고 비교가 됩니까? Pessoal, se compara o meu pensamento com os planos de Deus, eu deixei meus pensamentos de lado, deixei minha sabedoria e dependi de Deus. 우리 모두 그렇게 삽시다. Só vamos ver todos assim. 위해 삽시다. Vamos ver para o Senhor. 하나님이 여러분을 위하게 해주. Então Deus irá viver por vocês. 그때 가장 안전합니다. E nesse momento vocês serão seguros. Muito obrigado.